Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como é que foram de semana? Gratidão por estar aqui mais uma vez. Tá? Hoje é a minha incumbência estar aqui, né? Espero poder trazer a mensagem que o nosso mestre nos deixou. Bom, antes de mais nada, eu queria que todos fechássemos os nossos olhos, elevássemos o nosso pensamento ao alto e pedindo: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nós pedimos que nos abençoe, nos proteja em todos os momentos de nossa vida, em especial nesse momento em que nos preparamos para os teus estudos do teu Evangelho. Rogamos, Senhor, humildemente, que nos auxilie a ficar longe das tentações que ainda trazemos em nós. Rogamos que não nos permita cedermos à ira e ao ódio, ao egoísmo, à inveja, e que nos livre sempre da vaidade e do orgulho destruidor, ensinando-nos a praticar a verdadeira caridade e o perdão sincero. Agradecemos, Mestre, por tudo que tem nos proporcionado, por envolver em teu amor e em tua paz, proporcionando-nos dias mais leves e serenos. Permita, Mestre amado, que possamos vibrar a tua frequência através da prática do amor incondicional e do exercício do bem, para que possamos estar sempre contigo, como estar sempre conosco. Que possamos assim sermos merecedores do teu amor e dos teus ensinamentos. E assim, Mestre Jesus, espiritualidade, com a permissão e com a presença dos benfeitores que aqui se encontram, que conduzem o nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que o nosso mestre nos deixou. Eu não sei se vocês perceberam, a minha palestra abertura foi um pouco diferente hoje. É que eu achei esse texto tão bonito, esse pedido, né, esse rogar ao mestre que esteja sempre conosco. Eu acho isso assim de suma importância. E o nosso tema de hoje, eu confesso para vocês que num primeiro momento deu um nó na minha cabeça, tá? Falar sobre estranha moral, onde ele fala, né? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Falei, meu Deus do céu, que história é essa? E pensando nesse tema, nos leva a uma reflexão muito profunda. É lógico, entendendo, o mestre no tempo dele, lá, as coisas eram diferentes de hoje. Mas não quer dizer que as palavras deles não se aplicam no dia de hoje. Se aplica sim. Deixai que os mortos enterrai seus mortos. O que nos remete a pensar, não? O primeiro momento eu falei, mas meu Deus do céu, como é que deve ser essa coisa? Espírito enterrar espírito enterro, que coisa é essa? É que existe uma diferença. O corpo físico nós enterramos, o espírito jamais. Porque o espírito ele é eterno. Porque a vida continua. Quando esse corpo físico, que nós chamamos de uniforme, realmente ele tem um prazo de validade, como tudo que é matéria. Tem um início, um meio e vai ter um fim. Tá? E aí tem uma das passagens do mestre, inclusive nas escrituras não se fala em nomes, nada. Até onde eu pude pesquisar, diz que era um escriba que ele falou, que ele pediu permissão para o mestre Jesus enterrar o pai. E ele falou: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Caramba, como é que deve ser isso, não? O que nos leva a entender o que são esses mortos que enterrem seus mortos? Aí você começa a parar para pensar, vamos trazer isso um pouquinho no dia de hoje. E a gente também, eu também me coloquei, né? Nós nos colocamos muito nessa situação. Quantos mortos com CQRG estão andando por aí, hein? Que não sabe o que faz, que quer da vida.
E aí nos leva a fazer uma pergunta. Será que é fácil seguir os ensinamentos de Cristo? Porque Deus, o padrão que Deus nos trouxe, nos deu a terra, permitiu que nós tivéssemos conhecimento, chama-se Jesus. Será que seguir o Mestre é fácil? Essa é uma das primeiras coisas. E não quer dizer que Jesus, o que ele quer dizer, então vai enterrar os mortos, mas vai lá sim, porque ele estava pedindo para enterrar o pai. E a literatura tem depende muito de como se interpretava a interpretação de cada um. Eu vou dizer a minha interpretação, acredito eu que foi a forma que eu entendi, porque eu vindo para cá até quase briguei com a minha esposa, porque ela viu outras histórias, falei, pera um pouquinho só, você vai dar um nome na minha cabeça aqui. Porque cada um tem uma forma de ver e entender aquela mensagem do mestre. E ele dizia o seguinte, não é que ele não assim, ele vai lá, enterra seu pai, mas também leva a mensagem de Deus. Porque aqui o que está se enterrando, aquele corpo físico, que já cumpriu o seu papel. Ele é importante sim, porque o nosso corpo físico, através dele, é que nós podemos ter o quê? Podemos progredir. Podemos também dar oportunidade para que outros espíritos venham e possam progredir também. Não é que ele menospreza, né, o corpo físico, não. Jesus jamais. Então, aí uma das fontes que eu vi diz que era um escriba. E um escriba chegou, perguntou para o mestre assim, deixe lá cumprimentar os parentes que estão lá. E aí ele fala, puxa vida, mas não que Deus, Cristo, né? Ele sempre foi pela família, ele é pela família, ele está com a família. Então essa reflexão, ele leva a isso, a pensar nos mortos que estão velando aquele morto, aquele corpo físico. Porque lá na época de Cristo, o enterro, eles existiam, dependendo dos povos, tinham formas diferentes de fazer aquele ritual, né? Uns demoravam ali, os judeus, os pais enterravam-se rápidos, outros demoravam uma semana, outros 30 dias. E as pessoas que estavam ali, naquele velório, na verdade, estavam mais preocupados com a matéria. Então, a lição de hoje nos leva a fazer uma reflexão, nós e a nossa caminhada. Não podemos esquecer que o Espírito é eterno. Então, e a nossa passagem aqui enquanto encarnado, ela tem um período de aprendizado. É isso que nós temos. E que enquanto encarnado, nós temos que seguir as lições do Mestre Jesus. Quando eu falei, né, de pessoas aí, existem, eu falo, quantas pessoas estão aí? O que eu quero dizer de pessoas que são defuntos com SIC-RG? Pessoas hoje que estão muito voltadas ao materialismo. Não podemos, a matéria é importante para a nossa encarnação, mas a parte espiritual é muito maior que isso. E eu fiz aqui uma colinha aqui, que eu achei interessante, que nos leva à reflexão. Quando uma pessoa desencarna, eu acho que o luto é um direito nosso. Porque todo rompimento, seja ele qual for, é doloroso. Então nós temos um tempo sim para cultuar o nosso luto, mas que isso não seja por muito tempo. Porque à medida em que eu estou cultuando aquele luto, eu estou cultuando o quê? Não aquele corpo físico que nós enterramos, mas sim a memória viva que deixou aquele espírito em nós. E isso tem que ter um prazo, não pode ser muito longo. Porque a vida continua, o planeta pulsa, tudo pulsa. Então, nós precisamos deixar com que a vida continue. Uma pessoa, ele desencarnou. Quantas pessoas não estão aí brigando pelos bens materiais? Quantos inventários aí, né, levam que a família terrena
no âmbito da discórdia. Eu conheço várias histórias assim, chegam até nós sempre histórias nesse sentido, o valor pela matéria. Eu até brinquei com a minha esposa, né, que nós somos apegados à matéria, como nós somos apegados à matéria. Eu lembro que quando meu pai desencarnou, chegamos no hospital e o pessoal do hospital nos deixou o pijama com que o meu pai estava internado naquela ocasião. E olha, pessoal, foi um sacrifício a minha esposa se desfazer daquele pijama, viu? Porque ele remetia a imagem do sogro e tal. Tanto é que ela chegou a usar com ele um tremendo de um furo danado. Falei, tá rasgado, você joga fora. Não, mas isso aqui meu sogro usou. Então, esse apego à matéria que é complicado. E que a vida deve continuar. E enterrar os nossos mortos é isso, deixar com que eles também sigam a vida. Porque a verdadeira família não é a terrena. A nossa verdadeira família é aquela que está lá na espiritualidade. É muito maior do que a que nós temos aqui no plano terreno. E essa estagnação nos leva ao quê? A desentendimento, angústia, sofrimento. E lá na obra Fonte Viva, tá, que tem lá nesse capítulo 7 e 8, ele fala aqui, né? Ele fala que ele pede que as coisas deixem fluir normalmente e que o tempo, né, desse nós chamamos de luto, que ele se torne sim numa doce saudade que aquele espírito deixou, não aquela carne deixou. Esse invólucro, aquele é importante, como eu já disse, é importante sim. Por que ele é importante? Porque nós estamos dando a oportunidade a nós, do nosso crescimento enquanto espírito, nesse aprendizado, e também de dar oportunidade a outros irmãozinhos que venham aí, que precisam evoluir, que é da nossa família espiritual. Estou achando aqui, tem uma parte que eu grifei aqui que eu achei interessante. E daí, aí algumas perguntinhas que nós fazemos. Quando Jesus fala que os mortos enterrem os seus mortos, quem seriam esses mortos que iriam enterrar seus mortos? Aquelas pessoas cuja vida para. Tem, às vezes, há um desencarne, a vida da pessoa para. Parece que o mundo parou, tudo acabou, nada mais faz sentido. E aí o que acontece? Deixa passar a oportunidade, tá, de fazer o bem, fazer a caridade. E aí ele fala, né? Aqui, olha, o que nós fazemos em favor daqueles que têm dificuldade na vida? Ainda bem que aqui ninguém tem dificuldade, né? Ainda bem, está tudo bem, tudo perfeito. E os nossos irmãozinhos? Como é que eles estão? Será que eles também não têm dificuldade? Eu falo, nós temos a oportunidade de fazer melhor, não dificuldade, né? Aquele irmãozinho, será até que ponto nós trabalhamos para poder ajudar aqueles que passam fome na rua? Quantas vezes nós falamos assim, puxa vida, você vê só. Eu ouvi uma vez uma crítica nesse sentido, estão falando em mandar alimento lá para o país, né, continente asiático, no final da minha rua tem gente passando fome, que absurdo. Aí é aquela pergunta, e você? Deu alimento para aquela que está passando fome no final da sua rua? Ela somente faz o comentário, mas ajudar não ajuda. Então, é isso que Jesus fala. Esses são os mortos que verdadeiramente Jesus nos leva a refletir. Que nós, às vezes, ficamos tão preocupados com tantas outras coisas da matéria, esquecemos das coisas mais importantes que Jesus nos deixou. Que ele não veio falar, ele veio vivenciar. Ele fala outra coisa aqui também. Nas necessidades das pessoas. Nada acontece ao acaso. Nós estamos aqui nesse momento porque está jeito de estarmos aqui. Tá? O que nós estamos fazendo pelos nossos irmãos
da nossa família espiritual, porque aqui somos todos irmãos aos olhos de Deus. Vemos sim, né? Temos nós chamamos, né, nossa panelinha, nosso feudo, mas nós temos aqui. E ele fala o seguinte, coisas que às vezes eu sempre me questiono, quantas vezes nós fomos a um hospital levar uma palavra de fé, de optimismo para o irmão que está lá internadinho, lá, precisando apenas de um pouquinho de atenção. Num asilo, quantas vezes eu me predispus a ir lá conversar. Quem nunca foi num asilo não sabe a carência que tem os nossos irmãozinhos, que eu chamo de jovem há mais tempos, que estão lá com uma experiência de vida incrível, assim, ávidos a falar da sua história, ouvir a sua história. Eles só querem ser ouvidos, eles não querem que resolva um problema, eles querem ser ouvidos apenas. Será que eu vou dispor um pouquinho desse tempo para ouvir esses nossos irmãozinhos? No hospital, uma palavra de fé. O que nós estamos fazendo pelos nossos irmãozinhos que estão no descaminho? É muito fácil falar, né? É um drogado, é isso, é aquilo. E o que nós estamos fazendo para tentar mudar isso tudo? Eu falo porque eu estive na minha caminhada, eu tive a oportunidade, por que não a bênção, de estar junto com pessoas que estão, assim, hoje são privados da sua liberdade, e ouvir deles duas frases, duas palavrinhas importantes. Se no meu lar eu tivesse amor e disciplina, eu não estaria aqui. E o que Jesus nos pede? Amai a Deus sobre as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós? Alguém aqui já teve a oportunidade de visitar, sei lá, um presídio, uma fundação casa? Alguém aqui já teve essa oportunidade? É fácil? Vocês não queiram saber o quanto eles são carentes. Então, e muitas vezes, né, eu falo, quando eu moro ali perto do Mineirão, eu falo, o maior exercício de amar ao próximo no dia de visitas, aquelas mãezinhas, aquelas esposas que estão indo lá visitar o seu parceiro, não sabem como é complicado entrar naquele recinto. Olha, creche de criança, eu fui aqui na casa do menor, eu levei os jovens para fazer uma atividade. Eu não tive coragem de ir no aniversário, senão eu ia sair com meia dúzia de bebês. É triste. Crianças que são destituídas, né, do pátrio, né, do pátrio lá, poder, são retiradas da família por qualquer motivo, estão lá sob júdice. Eu convivi com jovens que tinham a casa do menor, menores de idade, que quando completam 18 anos, são jogados aí na sociedade sem ele nem beira. E ninguém quer saber se eles têm que ir para comer, para onde ir, o que vão fazer. Será que é fácil ser seguidor de Cristo? Olha quanta coisa. Eu falo porque eu me questionei quando eu estava vendo isso daqui. Pelo primeiro momento, me assustei com o tema, mas depois que eu fui vendo as reflexões, falei, meu Deus do céu, como eu estou longe ainda de ser um discípulo de Cristo. E nós temos essa oportunidade, viu? Nós temos, e não precisa ser grandes tarefas, não, pequenas tarefas aí. Outra coisa que ele pergunta aqui, fala das crianças, dos carentes. E o que nós podemos fazer pelo nosso irmãozinho que está aqui? Muitas vezes nessa casa, nós precisamos ter, às vezes as pessoas vêm até aqui, vêm em busca de ajuda. Essa casa também precisa de pessoas que ajudem também. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa, isso aqui, me permitem aqui, falei, é um desabafo meu do Renê. Tá? Hoje eu sinto falta,
é que o Gustavo deve estar lá embaixo na tarefa, de uma pessoa recepcionando as pessoas lá no portão. Como o acolhimento é importante nesta casa. Quantas pessoas aqui estão dispostas a arrumar um tempinho para poder ter uma atividade dessa? Você vê que não precisa ser grande coisa, não. É tão bom quando a gente é acolhido com amor, com carinho. Outras atividades que essa casa tem, que precisa de voluntário, quer dizer, não é difícil. Nós temos a todo momento a oportunidade, mas como nós somos craque no desculpismo, nós somos, bom, primeiro eu vou resolver os meus problemas, aquela coisa do egoísmo, né, do orgulho. Primeiro eu preciso resolver os meus problemas da minha família, da minha rua, para depois pensar no meu irmão. Vamos parar, né? Então, assim, nessa reflexão, realmente eu me senti tão pequenininho, porque eu acho que eu posso falar por mim. Eu acho que eu recebo muito pelo pouco que eu faço ainda. Eu acho que eu posso fazer muito mais. E aí essas mensagens vêm para nós assim como se fosse, né, uma bordoada mesmo. O que eu posso fazer? Por exemplo, quem alguém na rua compra, hoje em dia com essa coisa da modernidade, o pessoal nem mais se diz bom dia, boa tarde, boa noite como era no passado. Ninguém se diz mais isso. Um bom dia, aquele bom dia gostoso do vizinho, dos vizinhos se falarem, dos vizinhos se colocarem à disposição a ajudar o outro. Olha, você pode enviar sua chegada que eu olho pela tua casa, pelo que é seu. Se precisar de alguma coisa, eu estou disposto a te ajudar. Se você estiver doente, conte comigo, eu te levo ao médico. Será que nós... Não, hoje em dia a gente mal fala com o vizinho. Né? Hoje em dia, essa coisa... e assim nós estamos nos deixando levar por uma coisa chamada medo. Hoje uma das desculpas é: eu não faço isso porque eu tenho medo de ser assaltado. Uma das coisas que Jesus nunca teve foi preconceito. E nós somos preconceituosos à beça. Eu lembro, eu posso contar 2 passagens minhas. Eu já falei em outras ocasiões. Uma vez eu fui numa dureza danada, com R$5 no bolso, veio um motoqueiro desesperado na contramão, que a primeira coisa que eu pensei, vou ser assaltado. Olhei para a cara e pronto, vou ser assaltado. Sabe o que ele queria? Ele precisava de R$5 para socorrer uma pessoa numa cidade próxima aqui em Iperó. E eu tinha R$5 no bolso. Olha como os Deus nos testa. Eu dei os R$5, agradeci. Ele até queria deixar a blusa. Ela falou, não precisa deixar nada. O dia que a gente sabe que... Porque nós somos testados a todo momento. Até que ponto nós estamos dispostos a fazer a caridade. E o outro, sim. O outro foi um tremendo murro na boca do estômago. Até então, eu tinha muito preconceito com tatuagem. E tinha um rapaz na rua lá que de tanta tatuagem, mas ele já não era bonito. Com tatuagem ele ficou horroroso. E toda vez que a gente até aquela ideia, se eu passar para esse cara, já não fazia uma boa imagem dele. Tanto é que várias vezes eu cruzei a rua para não passar por ele. Até que um dia ele está lá no distrital, sabe o que ele faz? Trabalha com crianças em situação de risco, ensinando a jogar capoeira. Eu fui até ele, eu pedi desculpas, provavelmente E ele me mostrou realmente que a gente, muitas vezes, nós julgamos a capa, né, o livro pela capa. E não deixamos a pessoa se mostrar. Muitas vezes a gente acha isso. Então, não é isso que o nosso mestre nos deixa. Deixar de lado esses preconceitos bobos que nós temos. Né? E ele fala ainda essa coisa da conversa. Né? Nós falamos muito nessa casa aqui, mas não precisa ser nessa casa, não, em qualquer casa. Não precisa ter uma outra coisa. Deixa eu ver onde que eu anotei outra coisa aqui. Nós estamos no mês de setembro. Setembro hoje está rotulado com uma cor. Você sabe que cor que é? Setembro amarelo. O que significa setembro amarelo? Suicídio. E o que leva uma pessoa, eu falo sim, é uma coragem no momento de fraqueza.
Eu falo, ele até tem uma historinha de um rapaz que contou para mim, depois, se for oportuno, até conto. Porque o que acontece? Uma pessoa tirar a vida, desperdiçar uma oportunidade de crescimento enquanto espírito. É isso que nós temos que basta. Olha só, não precisa, basta no nosso cantinho fazer uma prece para esses irmãozinhos, para que eles encontrem força no momento de dificuldade. Quantas vezes nós paramos para fazer essa prece para que esses irmãozinhos encontrem força a superar suas dificuldades? E muitas vezes dificuldade que não é grande não, hein? Muitas vezes ele se sente incapaz de superar aquilo. Uma vibração pelo planeta, por todos que estão aí necessitando de ajuda. Você vê como não é difícil? E muitas vezes nós, muito preocupados com o nosso, esquecemos dos outros também. Não devemos esquecer dos nossos, não. Mas não podemos esquecer dos demais também que estão precisando. E aí essa coisa do Setembro Amarelo, o que me chama a atenção, que nós estamos vendo aí muitos jovens ceifando a vida. Eu lembro de um professor, um dia encontrei um professor lá em Itapetininga, ele estava muito triste, eu perguntei. E ele contou o quanto é doloroso o dia que ele foi visitar, que ele foi chamado a ir à casa do filho e encontrou o filho dele enforcado no chuveiro. Você vê, então, está aí. Então vamos orar para essas pessoas que precisam de ajuda. E muitas vezes é um bom encaminhamento. Olha, a nossa casa aqui tem o nosso tratamento às terças-feiras de depressão. Vai lá. Muita gente acha que depressão é frescura. Não é, não. É uma doença séria. Nós temos aí, né, essa fase aí, que eu falo sempre, né, Júnior? O Júnior está aqui, o Júnior que trabalha com isso, ele é um dos... eu estou marcando, apesar que eu não estou enxergando muito bem de longe, mas aqui a silhueta eu enxergo ainda, Júnior. Não é verdade, Júnior? Quantas pessoas nós podemos ajudar? Então, se souber de alguém que precisa, está passando por um momento difícil, por uma depressão, mostre, porque a nossa casa de terça-feira não tem conotação religiosa. Eu não venho de terça-feira, mas aqui eu sei que a turma, né, os trabalhadores de terça-feira, acolhem com uma amorosidade os irmãozinhos que vêm aqui. Eu falo que eu ouço depoimento de pessoas que vêm aqui. Eu já passei pelo TDM já. Eu vinha com um problemão. O meu problemão se tornou probleminha quando eu vi o problema do colega que estava do lado. Falei, meu Deus do céu, eu estou achando que o meu é grande. Olha o dele, então. Eu que levei um tombinho pequenininho financeiro, o do cara é infinitamente maior. E nós estávamos lá. Então é isso, essa coisa de fazer essa corrente de amor, é isso que estamos precisando. Nós não podemos ser esses mortos que andam por aí sem enxergar o outro irmão. Vamos dar o nosso melhor. Ele falou outra coisa aqui, de oferecer a mão amiga, ser bondoso. Essa coisa, né, nós temos aqui, eu aproveito esses momentos também para fazer o nosso merchan, viu, da casa, tá? Porque aqui nós também ajudamos pessoas que não têm recursos para comprar alimento. Uma pergunta para vocês. Alguém aqui já passou fome? A fome dói, não dói? Eu posso falar, pessoal, porque eu já passei fome. Minha família não passou, mas para minha família não passar fome, eu tive que passar fome. Um momento difícil da minha vida. Então, quem passa fome sabe o quanto dói a fome. A fome em mim doía tanto que eu estava num supermercado com esse expositor de alimento. Eu passei tantas vezes que a moça falou, moça, senhor, quantas vezes mais você vai passar por aqui? Isso aqui é para os clientes do supermercado, não é só para o senhor. Eu falei que você não está sentindo fome. O dia que você sentir fome, talvez você possa me entender. Né?
Entende? Então, assim, mas isso são experimentos, porque a gente sabe que a fome dói. E nossos irmãos, outro dia eu estava vindo aqui no Farol, até a minha neta me questionou por que eu dei uma moedinha para a moça lá. Eu falei para você não sabe ler? Olha o cartaz, que você não leu o cartaz com que ela estava na mão? Ela estava com a plaquetinha assim, a fome dói. Eu doei aquilo que o meu coração pediu para que doasse. E a minha neta foi orientada pelos pais, sei lá por quem, provavelmente pelos pais. Ah, mas é aquela coisa de julgar e criticar. Olha como uma criança ela aprende fácil. Vovô, você não pode dar porque ela vai usar para droga. Eu falei, quem está escrito? Tá dizendo, não está escrito isso. Se ela está com uma plaquetinha que a fome dói, o que ela vai fazer com o dinheiro já não é um problema meu, é dela. Eu estou fazendo a minha parte. E a minha parte é de coração. Espero que ela possa ajudar, que realmente possa matar a fome. E se for fazer outra coisa, é a lei. Tanto é que essa nossa lição de hoje, ela nos fala que nós não podemos esquecer da lei de causa e efeito. Não podemos esquecer que nós estamos nessa encarnação, nós não estamos sozinhos. Eu, no meu momento de perrengue, por isso que eu digo que eu me sinto uma pessoa abençoada, que eu faço muito pouco pelo muito que eu recebo, porque eu fui ajudado por tantas pessoas no momento mais difícil da minha vida. Viemos para essa casa, fomos ajudados com relação à depressão. Tá? Então é isso, é o senso da gratidão. E como é que eu posso ser grato a Jesus? Trabalhando pelas causas dele, pelos nossos irmãos. Tá? Então é isso que eu queria deixar como reflexão aí para vocês. Tá? E ele fala aqui o seguinte, de dar condições para as pessoas. Muitas vezes, as pessoas, eu falo muito, né, que hoje em dia quem é jovem aqui, vai uma recomendação, não dá mais para parar de estudar, estuda. Quantas pessoas não tiveram oportunidade do aprendizado? Quer ver só um exemplo de amor e caridade? Eu lembro uma vez, eu vendia livros, eu fui numa escola lá em Iperó. Olha como nós somos, essa coisa de preconceito, né? Entrei numa sala de aula, aluna mais nova. Vou falar a idade da mais nova, depois eu falo da mais velha, tá? Quem tinha menos idade tinha 69 anos. A aluna mais velha, ela tinha 86 anos. Eu, quando olhei para aquela senhora mais velha, com todo o meu preconceito, eu pensei, né? Essa mulher devia estar em casa com o pé na cova, aqui estudando essa hora da noite, um frio em Iperó de rachar. Você sabe o que aquela senhorinha falou para mim? Tanto é que eu fiquei tão encantado por ela, eu me apaixonei mesmo por aquela senhora, porque a mensagem dela foi assim, ela falou o seguinte, a minha bisnetinha sempre me pede para ler historinhas para ela e eu não sei ler. Então estou me preparando para o futuro, porque a gente nunca deve deixar uma criança sem resposta. Então ela estava aprendendo a ler e escrever para poder contar historinhas para a bisneta. Aí eu fiquei, esquece, eu não vendi nenhum livro lá, tá? Eu me apaixonei por aquela turma, pela vivência que ele tem, que muitas vezes o pessoal acha que tem um pouquinho de mais de idade, está com o pé na cova, esqueça. Esqueça. Idade faz parte da nossa caminhada, mas nós estamos vivos, temos sonhos, temos projetos, temos muito amor para dar, experiência nem se fala, vivência, tá? Então é isso. Então isso é trabalhar na seara de Cristo. Então também levar isso, o conhecimento para as pessoas que precisam de conhecimento. Eu lembro uma vez trabalhar alguns preconceitos, né? Eu até encontrei um rapaz que ele falava para mim o seguinte, falei, olha, eu vou ensinar o senhor a ler e escrever. Ah, sei não vou aprender. Porque tem pessoas, esse é o tal dos mortos que Jesus falava aí, para enterrar os mortos. Esse é o morto que vai enterrar o morto mesmo. Olha, o senhor vai crescer, tal, você está numa empresa assim, você precisa aprender a ler e escrever, senão como é que faz? Ih, meu filho, caminhão velho não engata a marcha mais, não. Falei, como assim? Eu falei assim, então o senhor me avisa o dia do seu enterro. Ele se assustou, falei, como assim? Pô, como assim que o senhor não engata a marcha, não aprende? Aquela história que burro velho não aprende. Aprende sim, basta querer.
A força está dentro de nós e Jesus deixou isso por nós. Então, é isso, pessoal. O que Jesus pede que nessa caminhada que nós, assim, nos prontificamos, nós estamos aqui, porque faz parte do nosso planejamento reencarnatório, é isso, é praticar o bem, o amor, a caridade, a fraternidade. Vamos dar as mãos com muito amor e ajudar o próximo, fica atento. Muitas vezes a gente até tem, eu lembro de um reclame que diz bem o pensamento de uma boa parte, é um futebol, que eu falo assim, olha, eu precisava falar com você, tu não sai correndo achando que ia pedir dinheiro emprestado. E não é isso. Um bom conselho. Passar. Os jovens também ter bom ouvir, aprender a ouvir os mais idosos, e os idosos também aprender a ouvir os mais jovens. Porque nós falamos de idade terrena, mas não sabemos a idade espiritual de cada um. Eu aqui, nessa casa aqui, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, cronologicamente bem mais novas do que eu, mas um espírito muito mais velho que o meu. Uma pessoa serena, tranquila, sábia. Devia ter o quê? 12, 13 anos. Então, aprender também, nós temos que estar abertos ao aprendizado com o jovem, com as crianças. Essa criançada que está aí vem nos ensinar muita coisa. Eu acho que o que eu tinha para falar, então, quando eu comecei a entender que essa mensagem, na verdade, não era tão complicada, que realmente nos remetia a uma reflexão de não sermos mortos vivos para poder enterrar os mortos, os corpos, tá? Que nós devemos sim respeitar aqueles corpos que cumpriram a sua missão, que vão ser enterrados, cuidar daquele espírito que abandonou, né, aquele corpo para poder voltar para a pátria espiritual, e cuidar também da nossa família como um todo. Quando eu falo da nossa família, não só terrena como espiritual, deixarmos de ser um pouco bairrista, tá? Eu acho que a minha mensagem de hoje é isso. Eu espero ter conseguido levar alguma mensagem que possamos refletir sobre o quanto é difícil ser discípulo de Cristo. Não é fácil, não. Eu falo por onde eu pesquisei, por onde eu fui, enveredei aí para poder falar alguma coisa hoje. É muito difícil. É difícil ser um Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Nós já melhoramos, nós já somos muito mais amorosos que outras gerações aí, né? Então é isso. E que nós possamos realmente cumprir o nosso propósito enquanto encarnados, para que possamos poder lá na pátria, né, nossa família espiritual, nos encantarmos aí com bastante alegria, com bastante amor. Tá ok? Então, eu vou encerrar, depois eu vou dar nessa casa vai ter um evento muito bacana no domingo, eu queria, né, deixar essa mensagem com vocês também. Então eu queria que todos vocês, vamos nós fechar os nossos olhos nesse momento e elevar o nosso pensamento ao Mestre e a essa equipe maravilhosa que está aqui, que já está nos atendendo, nos tratando, nos cuidando. Essa equipe maravilhosa que está nos intuindo, os nossos mentores, o mentor desta casa. E num gesto de gratidão, pedir forças para que possamos enfrentar as diversidades que a vida nos oferece, para que possamos entender os altos e baixos da vida, que isso faz parte da nossa caminhada e do nosso aprendizado, para que possamos um dia ser merecedor de todas as bem-aventuranças na espiritualidade e na nossa verdadeira pátria. E que tenhamos bastante força e fé e discernimento para distinguir o momento de fazer o bem
E que também possamos arregaçar as mangas e sair seguindo as orientações dos mestres da espiritualidade, na ajuda aos nossos irmãos, seja de forma material, de forma espiritual, ouvindo, orientando, e da melhor maneira que a espiritualidade nos intua a fazê-lo. E que possamos ser merecedores de todas as bênçãos que chegam até nós. Queridos irmãos, lembre-se sempre disso. Dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quando Ele nos pede uma coisa simples, que é amar ao próximo de forma incondicional, assim como Ele amou. E que possamos estar ao lado dele um período mais breve que possamos imaginar. E que sejamos esse instrumento do bem e de luz. E que uma chuva de bênçãos recaia sobre cada um que aqui se encontra, levando paz, tranquilidade, saúde, paciência e tolerância. E que possamos receber tudo o que buscamos nesta casa. Gratidão, mestre, gratidão, equipe. Que assim seja. Em nome de Jesus.